no vídeo anterior, a gente viu os conceitos gerais de funcionamento de chamada de procedimento remoto. Essa técnica tem alguns detalhes que são importantes da gente conhecer, especialmente para o desenvolvedor, e que a gente vai discutir nesse vídeo. O princípio de RPC foi desenvolvido, como a gente já viu, pensando numa abstração de programação que simplificasse o desenvolvimento de programas distribuídos, usando então uma técnica que era simples para o programador, pensar em termos de chamada de procedimentos. Um elemento extremamente importante que a gente não pode esquecer é que, apesar do objetivo ser tornar a programação distribuída mais parecida com uma chamada de procedimento, RPC não é uma chamada de procedimento local. Essa figura, que representa o fluxo de execução entre o cliente e o servidor durante uma chamada de procedimento, deixa claro que existe um momento de comunicação no meio do caminho, onde cliente e servidor precisam de interagir. Então isso tem que passar por uma rede, e isso torna o processo diferente de uma chamada local. Apesar do nosso objetivo ser simplificar a vida do programador, a gente não pode simplificar demais. É importante não esquecer que a gente tem uma rede no meio do caminho, porque isso vai ter impacto em vários detalhes, na escolha do protocolo que a gente vai usar e na definição de como que a gente vai identificar o servidor na rede, como que o servidor vai ser implementado, como que a gente vai fazer a comunicação exata entre cliente e servidor. Esses detalhes todos vão ser tratados nesse vídeo. Um conceito extremamente importante para a gente implementar sistemas distribuídos é a gente se valer da ideia de arquitetura de camadas, onde a gente vai organizando a complexidade em termos de camadas. Uma pergunta que aparece então quando a gente vai implementar a chamada de procedimento remoto é: qual é a camada que fica abaixo de RPC? Qual o protocolo que a gente vai usar para poder implementar o RPC? Se a gente pensar nos padrões da internet, a gente tem duas opções básicas. Seriam o UDP, que é um protocolo que é muito rápido, mas ele não garante nada em termos da comunicação que vai ser feita, e o TCP, que é um protocolo que já dá mais garantias para o programador. Ele é confiável. O uso de RPC em arquiteturas web se tornou muito comum e deu origem ao conceito de web services, de serviços web. Quando a gente fala desse tipo de implementação, a gente está considerando que o protocolo por baixo é o protocolo da web, é o HTTP. Em todos esses casos, hoje em dia, os middlewares que a gente tem para implementar RPC, normalmente eles permitem que a gente inclua sobre esse protocolo uma camada de criptografia e de autenticação. Então, normalmente, são os protocolos que são normalmente identificados pelos nome TLS ou SSL. A segunda questão que a gente deve considerar é o problema de localização do servidor. Na internet, normalmente, a gente localiza um programa usando simplesmente o endereço da máquina onde ele está executando e um número local que é atribuído normalmente pelo sistema operacional, que é chamado de número do porto. Essa solução costuma ser muito limitante quando a gente pensa em termos de programas que têm muitos clientes e muitos servidores. Eu seria obrigado a escrever dentro do código do programa cliente a identificação da máquina e do porto onde aquele programa servidor vai estar executando. Para evitar esse tipo de amarração, é muito comum a gente colocar uma etapa intermediária, que é um mapeamento entre um nome mais genérico e essa identificação de endereço e porto. Essas soluções recebem o nome normalmente de diretórios e elas podem ser do tipo port mapper ou registry. No caso de um port mapper, a gente tem uma máquina servidora que dentro dela tem que ter um mapeador de serviços de RPC. É um serviço bem conhecido dentro dessa máquina. Quando eu disparo um servidor, esse servidor então comunica com o diretório local de RPC, que é chamado de port mapper, e diz para esse port mapper qual o número de porto que ele obteve para poder executar. Quando agora eu tenho um cliente que quer se comunicar nessa rede, o cliente vai primeiro, de posse do endereço da máquina, esse endereço ele tem que saber, ele vai procurar um serviço bem conhecido, mas que só tem que ser um, que é o serviço do port mapper. E aí vai dizer: eu quero me comunicar com o servidor para um determinado tipo de serviço. Ele existe aí
Se o servidor já foi registrado, o port mapper devolve o número do porto e agora o cliente consegue conectar com aquele servidor. Essa solução ela é simples, mas normalmente ela ainda limita porque o cliente tem que conhecer o nome da máquina. Se a gente quiser algo mais genérico, eu posso ter um modelo de registry ou de diretório de serviços. Aí eu tenho um serviço especial numa máquina especial em algum lugar da rede que vai registrar todos os serviços que eu quero oferecer para os meus clientes. Quando agora eu tenho um servidor, eu vou fazer o mesmo processo do servidor obter um porto local, se registrar num port mapper local, só que agora esse servidor vai se comunicar com o diretório, com o registry, para dizer, olha, eu estou em tal máquina com tal número de porto. Quando o cliente agora quiser se comunicar, ele conhece um nome genérico para o serviço e ele tem que saber do diretório que ele vai usar para isso. Então ele vai comunicar com aquele registry e dizer qual o nome do serviço genérico que ele quer executar. O registry então vai verificar onde que aquele servidor está registrado e vai repassar o endereço da máquina para então eu consultar o port mapper local para poder acessar a máquina diretamente. Em alguns casos eu posso simplificar esse processo tirando o port mapper local e fazendo o servidor registrar no registry com endereço de máquina e porto. É simplesmente um passo a menos nesse processo de identificação. Outro elemento importante é a gente considerar a questão de implementação do servidor. Em RPC, a estrutura geral do servidor ela já pode ser definida pelo middleware que eu estou utilizando. Eu não preciso escrever o código do servidor todo. A gente viu que o desenvolvedor só tem que entregar o código do procedimento que ele quer que execute. A estrutura do servidor, propriamente dita, ela é construída pelo middleware. E existem basicamente 3 formas disso ser feito. A gente pode ter um servidor multiprocesso, que cada vez que um cliente se comunica com o servidor, ele cria um novo processo para atender aquele cliente, usando normalmente a primitiva de fork do sistema operacional. Ela é chamada de servidor forked. Eu posso ter um servidor multithreaded, que cada vez que um cliente faz uma requisição, eu disparo uma thread para atendê-lo. Isso é simples e rápido, mas cria um overhead de eu ter que criar e destruir threads para cada requisição que aparece. Uma outra opção nesse caso é o que é chamado de pool de threads. Nesse caso, eu tenho um servidor que, ao invés de disparar uma thread a cada vez que ele recebe uma requisição, ele tem um conjunto de threads já criada e mantida de sobreaviso. Quando chega uma requisição, eu pego uma thread desse conjunto para poder executar aquela requisição. À medida que requisições vão chegando, eu vou pegando threads desse pool. E aí, dependendo da estrutura do servidor, se o pool ficar exaurido, eu posso disparar mais threads ou eu posso esperar que as outras threads terminem para poder pegar uma dessas threads para poder executar. Mas eu tenho um sistema onde eu tenho várias threads que podem executar e eu não tenho que ficar criando e destruindo threads toda hora. A gente pensa normalmente em RPC como um processo de comunicação onde eu quero disparar um procedimento e eu quero que ele execute e me volte com uma resposta. Essa figurinha que a gente já viu. Existem casos onde o contexto da RPC, os dados que eu preciso passar para executar a RPC, são muito complexos para eu mandar numa mensagem só. E às vezes a resposta também pode ser muito complexa e pode ser difícil dela ser enviada direto em uma mensagem só. Nesses casos, a gente usa um sistema de RPC que a gente chama de pipelined ou baseado em streams. Quando eu chamo um procedimento, a chamada do procedimento pode ter várias mensagens envolvidas. Cada mensagem pode ter uma confirmação para ela, para eu saber que ela chegou, mas o processo só vai ser completado e o servidor só vai processar a requisição completamente quando ele receber toda a informação. Existem casos onde a resposta também pode ser muito complexa e ao invés de eu mandar uma mensagem só, o cliente pode receber várias mensagens para compor a resposta que ele tem. Então a gente chama de comunicação em pipeline ou em stream para o RPC. Em certos casos, esse modelo que a gente já viu do cliente parar, esperar uma resposta e continuar executando quando a resposta volta, que a gente chama de RPC síncrona,
ele pode ser muito limitante para as aplicações que a gente está desenvolvendo. Uma outra forma de implementar é o que a gente chama de RPC assíncrono. O cliente, quando pede a execução de uma requisição, ele recebe uma mensagem imediatamente quando o servidor começa a processar. Essa mensagem pode simplesmente ser uma confirmação de que o seu pedido está sendo processado. Aqui está um identificador para o seu pedido, por exemplo. O cliente pode continuar agora fazendo outras coisas sem ter que esperar pelo servidor. Mais tarde, quando a resposta estiver pronta, o servidor pode voltar com uma mensagem especial, que a gente costuma chamar de callback, e dizer: aquele pedido de número X que você tinha me pedido, agora está pronto e aqui está a informação que você precisa. A partir desse momento, o cliente pode ver que o pedido foi realmente completado e usar a informação daquele pedido dali para frente. Outro conceito importante que a gente já viu é o conceito de que sistemas distribuídos usam muito a noção de particionar os dados, particionar a execução e usar réplicas de serviços. Quando a gente tem uma RPC que tem que operar num ambiente que é particionado ou replicado, muitas vezes a chamada de RPC não vai para um servidor só. Ela pode ir para mais de um servidor, porque tem pedaços da informação que podem estar em lugares diferentes, pode ter réplicas do servidor em lugares diferentes e eu quero que vários servidores executem aquela tarefa para ver quem me responde primeiro, por exemplo. Nesse caso, o cliente tem que esperar pelas várias respostas, ele tem que saber quais as requisições que foram emitidas, e aí ele pode escolher de esperar por todas elas, ou às vezes esperar pela primeira. São opções que o cliente tem nesse caso. O middleware que implementa o servidor tem que dar para o programador, nesse caso, a opção de dizer como que o programador quer que o sistema funcione. Finalmente, a gente já viu no começo desse vídeo a observação de que RPC não é igual a um procedimento local e que a gente tem uma rede no meio do caminho. Agora a gente tem que pensar, inclusive, que essa rede pode não ser bonitinha desse jeito, mas ela está sujeita a trovoadas e relâmpagos. Nesse caso, a gente pode ter problemas de execução. Em redes implementadas normalmente no modelo tradicional da internet, essa comunicação no meio do caminho está sujeita a mensagens que podem ser corrompidas, que podem ser duplicadas, que podem ser atrasadas, que podem se perder, ou as máquinas podem falhar nesse processo todo. Tudo isso pode acontecer quando a gente está comunicando em rede, quando a gente está tratando de um sistema distribuído. Então, RPC não é exatamente igual a uma chamada de procedimento local, porque a gente tem que lidar com situações onde, no pior caso, todos esses problemas podem acontecer. Os middlewares de implementação de RPC, em geral, elas oferecem para o programador duas semânticas de operação. Ou você pode usar um sistema onde ele garante que toda RPC que você chamar vai ser executada no máximo uma vez, ou vai ser executada pelo menos uma vez. Mas note que não tem uma semântica de chamada que seja exatamente uma vez, que é o que a gente está acostumado quando a gente tem uma chamada de procedimento local. Quando a gente está utilizando chamadas de procedimento remoto, a gente tem que ter noção de que falhas podem acontecer. Esse tipo de coisa é tratada por soluções específicas para tolerância à falha, que a gente também vai ver mais para frente durante o nosso curso. Com isso, a gente conclui os aspectos principais de implementação de chamadas de procedimento remoto. Em outros vídeos, a gente vai ver alguns frameworks, alguns middlewares de implementação de RPC, que a gente vai falar mais durante esse curso.